Bem-vindos, meus queridos e minhas queridas. Esse é o Futelaria Podcast, seu produto favorito sobre causos do futebol, onde a vida e a bola se encontram. E aqui comigo está o meu querido amigo Wagner. Por favor, se apresente. Olá, meus amigos futeleiros. Esse daí que falou que foi o Murilo, que me apresentou. Sou o Wagner. Nós somos estudantes universitários e nós fizemos o Futelaria, uma página no Instagram sobre momentos curiosos e relevantes do futebol. O nosso objetivo é espalhar esses contos desse esporte global, dessa maravilha das quatro linhas. É isso. É isso aí, Wagner. Para quem não nos conhece, acessa lá, @futelaria, você vai entender um pouquinho mais. Só que não bastando tudo que a gente já escreve lá e produz, a gente também quer fazer mais coisa. Por quê? Não sei. Porque a gente tem vontade. E aí a gente vai fazer esse podcast para poder aprofundar mais nesses assuntos, né? Porque lá a gente tem os temas certinhos, a gente separa cada dia da semana um assunto. Então agora a gente vai poder se aprofundar mais. Fala com a gente, Wagner. Pois é, né? A gente não fala muito sobre os assuntos no Instagram por causa da limitação de 2.200 caracteres, né? Mas aqui a gente vai aprofundar, a gente vai trazer algumas curiosidades a mais, talvez convidados nos próximos episódios, né? Então, aqui a gente vai aprofundar de uma maneira meio didática e meio cômica, engraçada, dentro dos limites, nos assuntos que nós tratamos no Instagram. E aí vai ser Exato. essa Para a linha. começar, Wagner, eu quero te perguntar que camisa de time você tá usando, porque aqui virou regra agora. A gente decidiu que para gravar o podcast tem que estar vestindo uma camisa de algum time. Fala aí, qual que é o teu? Beleza. A minha camisa aqui é do Cranin FC. Cranin, né, dessa forma mesmo, que é o time que é o time do meu terceiro ano no ensino médio. Grande Infelizmente, vocês não vão Craninho. conseguir ver essa camisa no podcast. Infelizmente, não vão ter versão com a gravação nossa. Vai ser só áudio, mas tá aqui. É uma bela camisa azul com preta, patrocinada pela Puma. Que bem o patrocínio da Puma, é isso. Justo. Qual que é a Patrocinado sua? ainda. Eu tô com uma do Fortaleza, comprada em Fortaleza, na famosa feirinha de Fortaleza, quando fui visitar nosso querido amigo Fabrício, que provavelmente está me ouvindo agora. Um abraço Que aí para Fabrício e para grande todo mundo do Fabrício. Ceará. Ceará. E eu também tenho uma do Ceará, viu? Não fiquem bravos, torcedores alvinegros, que em breve também vou estar vestindo a peita do querido Vozão. Mas Grande. enfim, bora ao que interessa para o episódio de hoje. Bora. Wagner, você costuma assistir bastante série? Ah, velho. Sim, o som sim. Ah, então tu conhece essa música aí que tocou, né? Tema de Narcos, série da Netflix, bastante famosa. Claro, velho. Sim, toda hora toca. A Alok fez um remix dessa que foi brabo, velho. Tipo, não sou de ouvir eletrônico, mas bora. É uma Mas, baita música. O que que ela tem a ver com o episódio de hoje, sabe me dizer? então, hoje nós vamos falar sobre narcotráfico e futebol, né? Não só a relação entre o tráfico e a economia no geral, mas focar especificamente em casos relacionados com o futebol. Aí hoje nós vamos falar sobre um caso que talvez não seja tão conhecido do futebol ou do narcotráfico, que é o caso do México, do Dorados de Sinaloa do México. Baita, baita. E não só sobre o México, porque eu vou te dar um spoiler da série, que eu sei que tu não assistiu, porque a gente já conversou sobre isso, que ela começa na Colômbia, o famoso cartel de Medellín, falando sobre o Pablo Escobar. E aí o que acontece? Depois que o Pablo Escobar morre, é um spoiler, o foco da série deixa de ser a Colômbia e vira o México. Mas ainda assim é interessante de ver, já entrando no assunto do futebol, como que a Colômbia e os cartéis, tanto de Medellín quanto de Cali e alguns outros, tinham a ver com o futebol. E aí, começando nisso, é interessante a gente lembrar do caso do Andrés Escobar, que foi um zagueiro muito famoso da seleção colombiana, né, que foi campeão
da Libertadores de 1989 com o Atlético Nacional. É, Que aconteceu o que? É o famoso caso, né, que virou até meio que lenda, porque não se tem a certeza de da que na Copa do Mundo Copa, né? de 1900... Quê? De 94, a Copa de 94. Isso. 1994, o André Escobar fez um gol contra os Estados Unidos, que eram os mandantes, né, da Copa do Mundo. E aí o que aconteceu? A seleção da Colômbia foi eliminada do Mundial e 10 dias depois esse zagueiro foi assassinado. O André Escobar foi assassinado em um estacionamento de uma discoteca. E adivinha em que cidade que aconteceu isso? Vamos lá, você tem um palpite. Medellín. Justo, em Medellín. É onde ele cresceu, onde ele nasceu e onde ele jogava na época. E aí se criou esse alvoroço. Será que o André Escobar foi morto por causa do gol contra? E isso até hoje não se sabe. Porque na época Medellín era uma das cidades realmente mais perigosas do mundo, né? Extremamente violentas. E pode não ter sido por causa do gol, mas vamos lá, né? Mas é interessante que ele morreu um ano depois do Pablo Escobar, mas ainda tem essa influência do cartel, né? Ainda pode ter Exato, sido exato. influência. Porque como a gente sabe, o próprio Pablo Escobar, ele tem uma ligação forte com o Atlético Nacional, que foi, né, que chegou, como a gente falou, a ser campeão da Libertadores. E também o cartel de Cali, por exemplo, tem uma ligação com a América, é uma ligação muito interessante de se fazer. Mas e aí, continuando ainda sobre a série de Narcos, quem não viu tá perdendo, porque é uma baita série. O programa, depois que acaba a história dele na Colômbia, falando do Pablo Escobar, ele muda para o México. E aí é onde encontra o assunto que a gente vai trazer aqui do Dourados de Sinaloa. A diferença do México para Colômbia, nesse caso, é que no país da tequila a gente não tem essas informações certeiras sobre a influência das drogas no futebol, né? Apenas rumores. Esse do Dourados, que é um time criado em 2003, é um deles. Pois é, né? E foi um clube recente que tá com essas polêmicas, assim, não só dentro do campo, que envolveu várias polêmicas que a gente vai passar sobre uma delas, mas fora do campo é, tem esse rumor que até hoje não foi comprovado, mas que tá lá, né, de lavagem de dinheiro, usando o clube de futebol como instrumento para lavagem do dinheiro do tráfico de drogas. Isso. Mas, Ainda mais porque o Dourados de Sinaloa é um clube da cidade de Culiacán, considerada a base do famoso cartel de Sinaloa, né? Da cidade também de onde veio o El Chapo, que por muitos anos ele foi o narcotraficante mais procurado do mundo enfim, é um dos maiores criminosos da história. E lá também é onde tem 90% das organizações criminosas do México. Então, querendo ou não, não é um lugar nem um pouco amigável. capital do crime realmente. Não, mas voltando para o futebol, o time tem obviamente pouco tempo de vida, foi fundado em 2003, mas tem muita história. O Yarley, que foi tema de um dos nossos posts do sábado, de craques esquecidos, foi jogador Grande do Harley. Dourados, né? Antes de ir para internacional, né? Também tivemos o Louco Abreu, que foi artilheiro por 2 anos seguidos, que foram os 2 primeiros anos do Dourados na primeira divisão do mexicano, do Campeonato Mexicano. E ele dividiu o campo com o grandioso, o inoxidável, como diria o Faustão, Pep Guardiola, que, que ele aposentou depois do rebaixamento do Dourados, que veio com essa polêmica dentro de campo, que é a regra confusa do rebaixamento, que eu não sei explicar. Mas o post sobre o Pep Guardiola a gente já fez. Quem quiser pode procurar lá, de jogadores famosos em times alternativos.
Mas Rapaz, essa história aí de rebaixamento no campeonato mexicano é uma coisa que nem o cara que criou o campeonato carioca sabe explicar. pois é, campeonato Resumindo, vou carioca, resumir para vocês entenderem, para ficar bem fácil. Resumindo rapidamente, o Dourados de Sinaloa teve o artilheiro da competição, fez uma das melhores campanhas, pois entre 18 times ficou em oitavo. Só que o que acontece? Na época existia um chamado tabela de coeficientes. Olha isso. senhora. E aí, isso levava em conta as pontuações das equipes nos campeonatos anteriores, de até 2 anos antes. Então, o que acontece? Quando se juntou os coeficientes para fazer uma tabela final, descobriu-se que o Dourado ficou em último e acabou rebaixado. E aí, o que acontece? Nessa época que o Guardiola estava lá, porque a gente está falando da temporada de 2005, 2006, o time foi rebaixado e o Guardiola, muito pé da vida, vamos dizer assim, falou que não jogava mais, que não aceitava esse regulamento. E aí se aposentou depois do último jogo e desse rebaixamento. Ele falou, não jogo mais, porque isso é impossível. E aí o resto é história, né? Ele virou técnico e hoje... Tem gente que reclama do regulamento do Campeonato Carioca. O Campeonato Mexicano aposentou o Guardiola, velho. Olha pra você ver a situação. Não, tipo e isso. tem uma outra regra bem curiosa sobre rebaixamento de agora, né? Que eu descobri fazendo a pesquisa para esse podcast. Acabou com a Liga Ascenso do México em 2020, ano passado, e fundou uma nova liga, que é a Liga de Expansión, que agora, cara, é muito bizarro. Rebaixamento e o acesso de clubes está congelado por 6 temporadas, Que porque é uma isso. tentativa de fazer, de forçar os clubes a terem projetos estáveis ao longo dessas 6 temporadas. Só que o Dourados de Sinaloa, infelizmente, já não cumpriu com essa parte, porque eles demitiram um técnico no ano passado, no finalzinho do ano passado. A liga mal encerrou o Apertura, que é a primeira fase do campeonato, e eles já demitiram o treinador, timezinho bom. Grande Dourados de Sinaloa. Porque além disso, a gente ainda fica mais a par do time quando o Maradona vai para lá. Isso muita Nossa. gente já deve ter assistido a série também disponível na Netflix, que chama Maradona do México, é quando o Maradona vai treinar o Dourados de Sinaloa e lá ele faz uma, digamos, revolução no clube, já que o clube estava ameaçado na segunda divisão de cair para a terceira e, olha o spoiler, foi para a final do campeonato, mas não ganhou, não conseguiu subir. O Maradona é Deus, mas não fez milagre. E aí o time passou por umas poucas e boas. Grande Maradona. Além disso, tem outros jogadores meio que famosos que também jogaram lá, não é? Alguns jogadores de fama que a gente pode falar, né? Além do Yarley, do Guardiola, temos o Cuauhtémoc Blanco, que jogou 3 Copas do Mundo pelo México, 3 ou 4, eu não lembro se ele jogou 2010, que também é político mexicano, ó, que Hum. cara. Também o gaúcho Sandro Sotile, acho que você pode falar mais sobre ele, né? Grande Sandro Sotigol. Esse aí é o cara que eu, como gaúcho, conheço bastante, porque ele rodou por vários times do Rio Grande do Sul. Jogou inclusive no Inter. Ele é muito identificado, digamos assim, com a cultura gaúcha. E para quem não conhece, só procurar o arroba dele, Sandro Sotigol, que eu tenho certeza que vocês vão dar muita risada, que esse cara é uma figura, um atacante de peso, viu? Esse cara era fera. Mas, enfim, Também tá bom. Sandro Sotile é uma figura, jogou lá. O também Maradona, com todo temos o seu Maradona. histórico de cocaína, jogou na cidade do maior grupo produtor de cocaína. Esse México é só pérola, viu, meu amigo Wagner? Também acho que eu não passei por esse daqui, que é o Jared Borghetti, que
é um dos poucos jogadores de seleção mexicana que passou pelo Dourados, né? Assim, é um clube que não tem muita tradição. A cidade de Culiacán, que é a capital do estado de Sinaloa, não tem muita tradição no futebol. É até estranho, porque o time até que tem 4 campeonatos da segunda divisão, né? Que incluem os clausuras e aperturas, mas só subiu 2 vezes. Em compensação, o time de beisebol, o Grande Tomateros de Culiacán, ó, que timaço. Time de beisebol já ganhou a Liga Mexicana del Pacífico, ganhou várias vezes, né? Ganhou 13 vezes a Liga Nacional e ganhou a Série Caribenha, que é um continental do Caribe, ganhou 2 vezes. Inclusive, a última foi em 2002, antes da fundação do Dourados, mas é um time que tem tradição. E também tem o time de basquete, Cavaleiros de Culiacán, que tem dois títulos, aliás, 2 títulos nacionais e outras 3 finais em que foi vice-campeão. Então, o futebol não é a tradição dessa cidade. E ainda assim, no futebol, a gente teve tantos momentos emblemáticos, para não falar aleatórios, da história do futebol, né? Esse México sempre tem muita história boa pra contar, rapaz. Eu gosto desse país, viu? Nossa, quero visitar, mas e aí, como é que a gente fala, né? A gente já passou pelos casos curiosos do México, mas a gente tem que falar sobre essa sombra que paira na cabeça do Dourados, que é a influência do narcotráfico, que ainda não foi provada, mas que tá lá, né? A gente sabe que tem uma lavagemzinha de dinheiro. Como é que é esse caso? Ah, cara, o México vai e vem, ele é parecido com o Brasil em vários aspectos culturais. E para além dessa história de relação com droga e coisas erradas, eu acho também interessante eu citar o caso dos cachirules, já que a gente está falando de México, que você não sei se conhece, Wagner, mas foi quando o México não disputou a Copa de 1990 por conta de um escândalo relacionado à idade dos jogadores, o famoso gato. Mais gente? Rapaz, Ai, aconteceu o seguinte, o México se classificou para a Copa de 1990, só que um jovem jornalista, na época, né, hoje não tão jovem mais, que por uma incrível coincidência da vida é o pai de um amigo meu do México que fez intercâmbio comigo para o Canadá, chamado Antônio Moreno, que por sinal também é o mesmo nome desse meu amigo que se chama Antônio Moreno Júnior. salve pro Antônio Moreno se ele estiver ouvindo a gente. Salve, Tonho. Ele era um jornalista, né, que trabalhava na cobertura de um torneio mundial de juniores na época. E aí ele descobriu que o quê? Que a relação de nomes enviados da Federação Mexicana para a CONCACAF com os dados dos jogadores era diferente da real, né? Ou seja, a idade dos jogadores era mentirosa, chegando, por exemplo, a 7 anos de diferença, algo absurdo. Que isso? E aí o que aconteceu? De primeira, a CONCACAF puniu essa seleção jovem, né, de juniores do México, mas em sequência a FIFA, na figura do Sepp Blatter, que na época ainda não era presidente, né, porque o presidente era o João Avelange, Grande. decidiu fazer uma punição mais dura, para servir como exemplo para que essas coisas nunca mais acontecessem. E aí a FIFA decidiu punir todas as seleções de futebol do México por 2 anos de competições internacionais. Ou seja, o clube que jogaria, o time, perdão, que jogaria a Copa do Mundo da Itália de 1990 não viajou e no lugar foi a Costa Rica, que caiu no grupo do Brasil. Olha E a aí Costa como Rica tudo também se liga. Costa Rica também tem um post de terça-feira, né, de uniformes marcantes, que foi a primeira Copa do Mundo, caiu no grupo do Brasil e se classificou para a segunda fase usando uma camisa preta e branca em Turim, né? Exatamente, olha aí, tudo se liga.
Eu gosto muito disso, porque várias coisas a gente já falou disso, inclusive a série do Maradona, né? Eu também, que eu comentei também, a gente tem post, esse uniforme da Costa Rica. São várias coisas que se assemelham, além, claro, de Louco Abreu, de Ardo, de Guardiola e do Pois próprio é. Dourados. Pois é. O futebol mexicano não tá livre de polêmicas, né? Não, não... mas também, voltando para até falar de Colômbia, é notável, é notória a influência de Pablo Escobar nos times de Medellín, que foram Nacional e o Independiente, que ele inclusive foi dono dos dois. E tem aquela história, né, da influência na Libertadores de 89, tem as quartas de final da Libertadores de 90, que teve um jogo anulado contra o Vasco, do grande Eurico Miranda. Ele ainda não era presidente na época, mas acusação de suborno aos árbitros num jogo que foi uma vitória do Nacional. Essas acusações levaram o jogo a ser anulado. Aí realizaram um terceiro jogo no Paraguai com vitória do Nacional de Medellín. Então o jogo foi anulado, mas não deu em nada ainda não. Não mudou Mas muita coisa. é a grande geração de ouro do Atlético Nacional de Medellín. Pois Mas, é, é pois é. interessante essa época aí. Eu tenho um carinho pelo América de Cali. E, cara, que timezinho, viu? Eles foram vice da Libertadores por 3 anos seguidos. Eu nunca vi isso na minha vida. Eles foram vice em 3 anos seguidos e depois ainda. Não, 85, 86, 87 e depois em 96 ainda. Talvez seja um castigo, né? Das coisas que não são puras em relação ao time que tem no escudo um diabo. Não, É, interessante que você citou a América de Cali, que você falou antes, né, do cartel de Cali. isso. Um episódio triste do futebol colombiano foi em 89, quando o América de Cali ganhou do Independente de Medellín, que era um clube que eu já falei, financiado pelo Pablo Escobar e que, segundo o filho dele, é o clube que o Pablo Escobar torcia. Porque tem gente que fala que ele torcia para o Nacional. Ele diz Eu que pensava isso. gente, eu também achava, né? Mas fazer o quê? Aparentemente estamos errados. A série mesmo retrata ele como torcedor do time errado. Mas essa vitória da América de Cali culminou no assassinato de um dos árbitros. Isso daí foi em 89 e tamanho era o clima sabe, de incerteza e de medo que o Campeonato Colombiano de 89 foi cancelado. E foi a temporada, foi o ano em que que o Atlético Nacional ganhou a Libertadores, que foi feito com a América de Cali. O cartel rival não conseguiu. É isso. Bateu na trave por tantas vezes. E tem outros times também, se a gente for mais a fundo, o próprio Milionários ou o Independente Santa Fé também são equipes que, assim como os de Medellín e de Cali, tinham essa influência do dinheiro sujo por trás, né? Mas me diz, Wagner, no Brasil já existiu coisa parecida, não? Parecida. Não vamos falar que foi tão bem sucedida quanto a Nacional de Medellín, mas foi quase. Foi o caso do Castor de Andrade, contraventor, para não dizer criminoso, que por 2 períodos financiou o Bangu a sua ascensão, né, no futebol carioca e nacional, né? Que todo mundo sabia que Castor de Andrade era um bicheiro, comandava um esquema, um cartel, assim dizer, que não era só do Rio de Janeiro, tinha fama nacional. E por um período, nos anos 60 e 70, foi vice-presidente na gestão do seu pai, né? Que o Bangu ganhou um campeonato carioca. E depois, no final dos anos 70 e começo dos anos 80, ele financiou, né, essa era de ouro do Bangu, chegou nos triangulares finais do Carioca em várias temporadas, final de Brasileiro e até chegou na Libertadores. Infelizmente, para o Bangu, a contravenção ainda não rendeu títulos,
assim, bateu na trave, um pênalti defendido, um pênalti para fora. Infelizmente não deu certo no Bangu. Mas é essa a figura do Castor de Andrade, que botou um castor no uniforme do Bangu, que usava o time como a base, né, da lavagem de dinheiro do jogo do bicho. Essa é a história brasileira do crime e o futebol. E que coisa, né? Tem a série da Netflix, da Globoplay, né? Eu não sei onde tá, é na Globoplay essa série? A série está disponível no Globoplay, foi lançada no final do ano passado, no começo desse ano. É interessante, mostra um lado benevolente, conhecido pelos moradores, né, da zona leste do Rio, esqueci onde que é o bairro, que viam no Castor a figura de um patrono, né, da escola de samba, que a Mocidade Independente Padre Miguel ganhou 5 títulos com o Castor, um financiador do Bangu, um defensor do futebol feminino, olha para você ver. Importante. O futebol feminino que estava saindo da ilegalidade nos anos 80. Em 81, Campeonato Carioca, o Radar era uma das grandes equipes e o Bangu chegou na final do Carioca feminino. E talvez num lance duvidoso, teve um gol anulado no primeiro jogo, no estádio Moça Bonita. Acabou que o Bangu perdeu esse jogo e o Castor de Andrade, pé da vida, invadiu o campo para matar o juiz, provavelmente. Tá, Grande, seu Castor. tá aí, ó, a criminalidade brasileira defende o futebol feminino. Você vai ver isso em outros países? Não. A criminalidade brasileira defende a igualdade de gêneros do futebol. Justo. Doutor Castor à frente de seu tempo. Pois é. Um importante revolucionário. Infelizmente, a era de ouro do Bangu acabou em 86, com uma eliminação melancólica na Libertadores, que incluiu um jogo com só 148 espectadores, nenhuma vitória. No Brasileiro, nem as contratações de Mauro Galvão, o jovem craque Neto e o técnico Paulo César Capegiani, nem esses nomes de peso salvaram o Bangu, que nunca mais voltou ao nível que teve no começo dos anos 80. Essa é a triste história de como a contravenção brasileira ainda não conseguiu financiar um título. Querido Bangu, que pena que não é mais um time relevante que figura entre os grandes do Rio e do Brasil, pois já fez parte, né? Pois é, já fez parte dos grandes do Rio por vários anos. Infelizmente a tradição acabou no Moça Bonita, mas a história ainda vive de um clube histórico. Mas de qualquer forma, a gente tem que deixar claro que não é legal virar um grande time por motivos, digamos, não tão legais. O podcast Futelaria não está endossando o financiamento de clubes com dinheiro de tráfico de drogas ou de jogo do bicho. Exatamente. Somos um podcast limpo, galera. Primeiro episódio a gente tem que deixar isso claro. Não, então é isso. A gente deu essa volta pelo mundo do futebol e da criminalidade, né? Mas agora sim, vamos voltar no México, passar só para dar aquelas últimas curiosidades sobre essa cidade de Culiacán tão peculiar, que é uma cidade movida à agricultura, acho que nós sabemos de quê, e comércio. Nós também sabemos de que deve ser comércio. Também a lista, né, de cidadãos famosos de Culiacán incluem os jogadores Héctor Moreno, Alberto Medina, Jorge Ivan Estrada e Jared Borghetti. Esse último que eu falei no começo foi o único que defendeu as cores do Dourados. A cidade, que também tem tradição no beisebol, é a cidade natal de 2 jogadores da MLB, que é a principal liga de beisebol do planeta. Oliver Pérez e Julio Urias, que ganhou a Série Mundial de 2020, né, a última temporada, pelo Los Angeles Dodgers. Olha só que legal. Também tem
tem dois pugilistas famosos, pai e filho, Júlio César Chaves e Júlio César Chaves Júnior, que são campeões do boxe mundial, né? O Júlio Seguindo César, o exemplo do meu amigo Antônio Moreno, pai e filho com o mesmo nome. pai e filho com o mesmo nome. Nesse caso, o pai, o Júlio César Chaves, ele ganhou 6 campeonatos mundiais em 3 categorias diferentes de peso. Grande. E também a última curiosidade, que assim talvez é a maior personalidade da cidade de Curiacã, que eu acho que você talvez você não devia nem imaginar, né? Importância enorme para a humanidade. César Millan, o encantador de cães. Não. Ele é de Curiacã. Encantador de cães, onde esse assunto vai acabar, meu Deus do céu? Não, esse assunto tá dando várias saídas de tangentes aqui. Assim, Genial, o genial. cara que já é famoso no Animal Planet veio de uma cidade que é famosa no Nat Geo, no Discovery, pelos documentários de dogs. Então, assim, Culiacán é uma cidade bastante peculiar, que nos deu o Encantador de Cães, nos deu uma temporada bastante peculiar do Maradona como treinador, também nos deu uma temporada repleta de indignações do Guardiola. Então, assim, é um assunto até aleatório a gente falar de um clube da segunda divisão do México. Mas o tanto que a gente pode expandir desse assunto é uma conversa que, por enquanto, está dando só 30 minutos, que a gente pode até fazer um podcast maior sobre outros assuntos, mas é essa beleza do futebol. Ele se expande para outros lugares, a gente sai por várias tangentes. Essa é a beleza do futebol que a gente vai tentar trazer aqui no podcast Futelaria. Exatamente, eu assino embaixo, Wagner. Mais uma vez recomendo que as pessoas assistam a série do Maradona, porque conta bem essa relação da cidade com o clube, do Maradona passando por aquele drama pessoal de relação com as drogas e viver em uma cidade onde isso é tão forte, tudo isso é muito interessante, além, claro, da figura do Maradona em si, que, meu Deus do céu, é uma das maiores, se não a maior, personalidade do futebol, isso eu tenho certeza. Pois é. Então, eu acho que por hoje é isso. Desculpa se a gente falou alguma coisa errada, porque acontece, nós não somos profissionais da comunicação, a gente só está aqui trocando uma ideia e gravando. E eu acho que obrigado, né, Wagner? Não, é isso aí. Obrigado a todos que ouviram até o final esse primeiro episódio do podcast Futelaria. É uma ideia que a gente vai expandir, né? Como o Murilo disse, nós não somos profissionais. O objetivo aqui é fazer uma conversa talvez um pouco mais aprofundada, mas ainda assim uma conversa de mesa de bar sobre futebol. Exato. Então sigam lá, @futelaria no Instagram, para quem não nos conhece. Pode entrar em contato, fiquem à vontade. O meu pessoal é @murilocarraro99, para quem quiser me conhecer melhor, trocar uma ideia também. Wagner, o seu? O meu é wg.nr, é Wagner sem as vogais e um pontinho no meio. Também estou disposto a trocar ideias sobre futebol, música, um heavy metalzinho aí. Tamo junto. E é isso, galera. Muito obrigado e nos vemos no próximo episódio do podcast. Boa, tchau, tchau.